Lindbergh Farias Filho tem 43 anos. É senador da República pelo PT do Rio de Janeiro. Lindbergh nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Seu pai, Luiz Lindbergh Farias, foi vice-presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, em 1961. Lindbergh começou a cursar medicina, direito, mas nunca se formou. Logo se destacou no movimento estudantil. Aos 21 anos foi eleito secretário-geral da UNE e se mudou para São Paulo. Em 1992, Lindbergh Farias foi eleito presidente da entidade. Mudou-se para o Rio de Janeiro e liderou o movimento dos Cara-Pintadas, que ajudou a derrubar o então presidente Fernando Collor. 2 anos depois, Lindbergh foi eleito deputado federal pelo PCdoB. Antes de terminar o mandato, aderiu ao trotskismo e se filiou ao PSTU. Em 1998, concorreu a um novo mandato de deputado, mas perdeu. Em 2000, foi derrotado numa outra disputa para vereador do Rio. Decidiu sair então do PSTU e, em 2001, filiou-se ao PT, partido no qual está até hoje. No ano seguinte, já pelo PT, foi eleito deputado federal, abandonou o mandato na metade e venceu a eleição para prefeito de Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio. Em 2008, Lindbergh ganhou a reeleição para prefeito, mas após 2 anos, deixou o mandato para ser eleito senador da República. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Olá, senador, muito obrigado por sua presença aqui no estúdio do Grupo Folha. Prazer estar aqui, Fernando. Qual é a diferença entre as manifestações de rua atuais e as que o Brasil presenciou em 92 durante o movimento Fora Collor? Eu acho que são muitas. Vamos começar pela forma de convocar. Naquela época a gente gastava 15 dias para organizar uma passeata. A UNE tinha que chamar uma reunião de DCEs, de grêmios, chamava todo mundo, organizava a visita a escolas, passagem em sala de aula. Agora não. As redes sociais. Eu acho que essa é uma diferença muito importante para entender esse processo. Agora, os movimentos atuais têm outra diferença fundamental com os de 92, que vem a ser o fato de não existirem líderes ou grupos organizados que possam ser os interlocutores do movimento. O que isso faz com que ele seja melhor ou pior? Mas você veja, antigamente, para ter uma passeata, você precisava de uma direção. Você tinha que ter uma UNE, você tinha que ter um partido, você tinha que ter um sindicato. Agora não, essa coisa das redes sociais foi isso. Esse movimento começou pelas redes sociais, marcaram e a coisa foi crescendo. Isso é como se o movimento dissesse o seguinte: eu não preciso de direção para marcar, para convocar. É uma coisa mais horizontal. Eu acho que isso também é positivo. Mas as redes sociais nos últimos anos convocaram várias manifestações, a gente sabe disso. Manifestação contra a corrupção teve algumas vezes e, em geral, se não for um total fracasso, chegaram perto disso. Então, às vezes, as redes sociais não funcionam, às vezes funcionam. Dessa vez funcionou. Por que dessa vez funcionou? Porque tinha um sentimento. Eu acho que, primeiro, a bandeira é uma bandeira muito popular. Transporte público nas regiões metropolitanas hoje, estamos falando de um caos. As pessoas estão ficando no Rio de Janeiro e São Paulo 3, 4 horas por dia preso no transporte público de má qualidade, com preço de passagem caro. Então eles acertaram na bandeira. E também num certo clima que existia com esses eventos, Copa de Confederações. Eu fiz umas pesquisas qualitativas lá no Rio de Janeiro e já tinha visto isso. Se tem um consenso no Rio de Janeiro, é as pessoas dizendo o seguinte: olha, gastam 1 bilhão no Maracanã, mas minha vida aqui, serviço de saúde ruim, transporte público ruim. Tem um certo sentimento de que o dinheiro está sendo gasto para os eventos, para os turistas e não para as pessoas. Eu acho que é uma mudança grande nisso. Houve uma percepção
do povo, que é um desperdício de determinados gastos. Os partidos políticos foram negligentes com esse sentimento popular? Eu acho que sim. Veja bem, Fernando, olha só, nos últimos 10 anos houve muitos avanços no Brasil. Nós estamos com o menor desemprego da nossa história, 40 milhões ascenderam à classe média, houve melhora na renda, uma parte da juventude que não entrava nas universidades, filhos de trabalhadores, passaram a entrar. Então houve muitos avanços no país. Agora a vida nas grandes metrópoles, isso está um inferno. Está muito difícil tudo. Os serviços são muito ruins. Saúde, tanto pública quanto privada, hoje é um problemaço. Então aquele jovem de 17, 18 anos, que agora está entrando numa universidade, ele está irritado, eu diria irritado com as instituições, com os governos, com as prioridades tomadas. E quando vê uma Copa de Confederações como essa grande festa, esse Brasil do cartão postal, ele chama para o Brasil real. Esse movimento eu estou muito bem impressionado com ele. Eu acho que é um movimento que está com base popular. E tem uma coisa diferente da minha época. O quê? Na minha época, da juventude, do movimento do impeachment, era um movimento mais de juventude de classe média. Eu queria que não tivesse sido. Eu queria que tivesse lá a juventude da periferia e tal. Mas não. Foi muito juventude de classe média. Aqui eu acho que tem duas coisas. Tem juventude de classe média e tem uma juventude de periferia, que é essa nova classe média, e eles estão indo, aí parece mais, sabe o quê? Aquelas rebeliões do subúrbio de Paris. Eles vêm mais irritados também. Irritados porque no dia a dia a polícia é agressiva com eles, porque estão sofrendo, como eu já falei, no transporte público, com a piora dos serviços públicos. Então esse vem dando também uma outra tônica. Esse eu acho que está muito irritado com tudo. Esse movimento, ele sobrevive sem uma direção ou interlocutores principais? Eu acho que sobrevive e tem mais uma coisa. Quem acha que essa redução do preço de passagem agora em São Paulo, Rio e várias capitais do país vai resolver o problema, está muito enganado. Eles ganharam foi força. O movimento sobrevive é de vitória. Então, eles tiveram uma grande vitória. Fernando, me diga aqui quem é que baixa a passagem de transporte coletivo? Ninguém. Eles conseguiram. O povo, a partir de segunda-feira, que vai pegar seu ônibus, povo trabalhador, povo mais pobre, criou um laço com esse movimento também. É porque não tem direção. Se eu pudesse dar um conselho para esse pessoal, eu dizia o seguinte: agora, depois dessa primeira vitória, baixar o preço da passagem, eles tinham que pegar uma bandeira tipo salário de professor. Imagina se esse movimento agora continua com essa força, mas dizendo o seguinte: tem que melhorar o salário do professor. E emparedar tudo que é prefeito, tudo que é governador, ia colocar um debate. Eu espero que o movimento ache uma segunda bandeira. A do transporte ainda não acabou, mas eu acho que se ele achasse uma segunda bandeira, ele teria uma segunda vitória. Os governantes, governadores e prefeitos que cederam, baixaram as tarifas, foram a reboque do movimento? Foram empurrados? Claro, completamente. Completamente. Então, em vez de ficarem mais fortes, ficaram mais fracos? Mas, claro. O resultado disso tudo aqui é o seguinte: vamos continuar nas ruas e vamos atrás de mais vitórias. A leitura é clara. Eu acho que talvez os governantes tivessem que ter se reunido, construído uma saída. Do jeito que foi, na verdade, eles foram empurrados a aceitar aquilo. O que eles poderiam ter feito? Olha, é que é difícil negociar sem uma direção lá no caso, entendeu? É difícil. Mas o que eles poderiam ter feito? Eu acho que o primeiro fato é o seguinte: a condenação à repressão que houve no primeiro dia é uma coisa que todos tinham que ter feito. Aquilo que houve em São Paulo e no Rio de Janeiro foi uma violência muito grande e acabou dando um grande combustível ao movimento. Agora, eu acho que tinham que ter tentado alguma mediação. Essa redução do preço da passagem tem que ser fruto de um acordo, de uma vitória. Tem alguma contrapartida para os dois lados? Os dois lados. Meu filho, que está participando das passeatas lá do Rio, eu falando com ele ontem à noite, para mim não foi vitória nenhuma, diminuir 20 centavos do preço da passagem. Entendeu? Então, eu acho que é um fortalecimento desse movimento. Agora, eles têm que achar a segunda bandeira. Agora, do jeito que o senhor fala, com a fragilização dos governadores e dos prefeitos, a impressão que dá é que é ladeira abaixo agora a credibilidade dos governantes. Eu acho o seguinte: até o final da Copa das Confederações esse movimento vai crescer. Depois pode dar uma refluída.
mas até lá esse movimento vai crescer. E nós temos possibilidade de até a Copa do Mundo, não com essa intensidade, a gente continuar tendo, até o ano 2014, muitas manifestações. Que é um ano eleitoral, inclusive. Vai ter um ascenso do movimento de massas. Essa vitória, talvez pouca gente esteja calculando isso, essa vitória que os manifestantes conseguiram, vão dar muita força a eles, e eu acho que a resposta dos governos teria que ser entrar na pauta da vida das grandes cidades. E a vida nas grandes cidades é o seguinte, é a pauta da mobilidade, da segurança pública e da saúde e da educação. Eu acho que... Os partidos deveriam entrar nessa pauta, é isso? Tem que entrar nessa pauta. Tem que ter investimentos massivos em transporte público. Tem que ter alguma coisa mais coordenada, que responda ao anseio desse pessoal. Mas as pessoas, a impressão que eu tenho é que elas hoje, sobretudo as do movimento, é que elas querem participar e ter suas vozes ouvidas. E é difícil conhecer hoje um cidadão brasileiro que expresse o desejo de ingressar num partido político. Essa pessoa não existe. Por quê? Eu acho que o partido virou coisa de eleição agora, entendeu? Virou coisa de eleição. Na eleição, tem gente que tem suas preferências no período eleitoral, mas deixou de ser um instrumento de mobilização das ruas. Até porque os nossos partidos de esquerda chegaram ao poder, estão aí há 10 anos. E houve um afastamento, principalmente desse contato com a juventude. Houve um distanciamento. O senhor já foi do PCdoB, do PSTU e do PT agora, desde 2001. Por que aconteceu isso com os partidos, sobretudo com o PT, que é o seu partido atual? Eu acho que houve um descolamento nesse momento. Veja bem, o PT é um partido que tem uma ligação grande com o povo brasileiro, principalmente o povo trabalhador. O presidente Lula, eu vejo isso em tudo que é pesquisa que a gente faz, há uma confiança desse povo, dos trabalhadores brasileiros, na figura em especial do presidente Lula e do PT também. Mas a presidente Dilma parece que não desfruta desse mesmo prestígio. Não, a presidente Dilma, eu acho que está no... Embora seja mais bem avaliada que Lula na mesma época. Tá com 55% de ótimo e bom, isso é muita coisa, Fernando. Mas por que ela, durante o governo dela, pelas informações que a gente tem, não fez o mesmo esforço do seu antecessor para manter esses vínculos com os movimentos sociais? Que é outra característica, né? Não dá para você querer. O Lula surgiu dos movimentos sociais. O Lula coordenou e liderou todas as grandes passeatas desse país. Surgiu da luta dos trabalhadores no ABC Paulista. Então tem outra característica. É natural que a relação de Lula com os movimentos sociais seja de... Lula conhece todo mundo pelo nome. Mas aí não seria até uma razão até para que ela se esforçasse mais, então? São características diferentes. Agora, eu acho que a presidente está muito bem avaliada. 55% de ótimo e bom. Acho que essas passeatas não estão sendo passeatas contra a Dilma. Pelo menos lá no Rio de Janeiro, eram muito mais em cima de problemas regionais. A cobrança era muito mais as autoridades estaduais do que o governo federal. É claro que é um movimento contra tudo também, né? Mas eu acho que a presidenta Dilma está num patamar de popularidade aí bastante confortável. 55% de ótimo e bom é muita coisa. Será que esse movimento deve acabar desembocando em alguma coisa mais orgânica mais adiante ou não? Ou é impossível dizer hoje em dia? Eu acho que o movimento é igual às redes sociais. As redes sociais, várias pessoas falam sobre vários temas ao mesmo tempo. Esse movimento tem essa cara nova. E nós temos que entender isso. E nas redes sociais, como é que você disputa? Você vai para dentro do movimento, levanta suas posições, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado, até se construir consenso. O forte desse momento é que teve um consenso, na verdade 2 consensos, transporte público e essa coisa dos eventos. Eu acho que aqui houve um descolamento de todos os governos de uma realidade, entendeu? Eu acho que... E da vida das pessoas, você pode fazer pesquisa, que eu fiz no Rio. Mas por que... Vamos voltar ao PT. Bom, por que o PT não percebeu isso com suas ligações tão fortes com os movimentos sociais que isso estava chegando? Porque está distante. Quem que errou no PT? Não, na verdade é o seguinte, a lógica de estar nos governos acaba distanciando de uma pauta mais real da vida das pessoas. Eu estou sentindo essa pauta no dia a dia, Fernando. Eu estou fazendo no Rio, até porque quero ser candidato a governador no próximo ano, caravanas da cidadania. Estou rodando toda a Baixada Fluminense, São Gonçalo, os bairros da periferia, do subúrbio do Rio de Janeiro, e eu já sabia dessa pauta. Eu já sabia do descontentamento com esses eventos, de um certo consenso que estava se criando, de que isso é um grande absurdo, um erro, se gastar bilhões nisso.
Eu sei do descontentamento que existe na metrópole do Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Só que eu acho que isso é nacional. Essa classe média que conquistou muita coisa, essa nova classe média, agora quer melhorar a saúde, quer melhorar a sua vida. E essa pauta é que a gente tem que estar mais antenado. Ou seja, o que houve de conquistas nos 10 anos do governo Lula e Dilma não basta mais. Nós quase estamos encerrando uma fase de acabar com a miséria absoluta no país. Muito bem. 40 milhões entraram na classe média. Muito bem. Qual é a pauta que estão impondo para a gente do PT também? A gente tem que ser o porta-voz dessa pauta. É uma pauta da vida nos grandes centros urbanos, a luta contra a desigualdade, a luta para melhorar a saúde. Então, essa é a nova agenda. Se nós do PT ficarmos na agenda antiga dos 10 anos, nós vamos ser superados. Mas a gente fala isso para pessoas do governo do PT, que é o seu partido, aqui em Brasília, e eles despejam números e números sobre programas do PAC, Minha Casa Minha Vida, e mobilidade urbana, e o que o governo está fazendo, e dizem que estão atentos a tudo isso. Eles estão míopes? Não, tem que sentir mais a realidade. Eu achei esse ensinamento e tudo isso. Por exemplo, obras da Copa, lá no Rio de Janeiro. Metrô de Ipanema para Barra. Aí outra, qual é o legado? BRT, sai da onde? Sai do aeroporto Galeão e vai para a Barra da Tijuca. O que é que o povo acha? Estão fazendo obras para os turistas. Eu não consigo entender. Um BRT do Galeão, entendeu? Então tem um descolamento dessa vida real das pessoas. Entendeu? O senhor não acha que no plano federal, o governo da presidente Dilma, que, como o senhor mencionou, ainda tem 55% de avaliação positiva, deveria se preocupar mais em ter agentes dentro do governo que pudessem se conectar com esses anseios populares? Eu acho que sim. Por que não tem? Deixa eu te falar aqui, olha, o PT, nós temos uma grande liderança que é o presidente Lula, tem uma liderança da presidenta Dilma. Agora, o PT não está enraizado nas cidades, você veja nos estados de forma tão intensa assim. Não é assim, não é essa grande máquina. Eu digo o seguinte, eu no Rio estou sentindo isso. Né? Mas no Rio, historicamente, o PT nunca foi tão robusto como em outros lugares, não é? O PT no Rio, no passado, tinha uma influência maior na classe média. Agora não. Nós construímos uma influência nessa turma. Nós construímos uma influência nessa região metropolitana do Rio. Então, eu estava sentindo. Né? Eu estava sentindo essa coisa. Então, eu acho que falta... não dá para pensar que o PT é aquele partido completamente enraizado, que a gente vai... Houve um descolamento, eu acho também, em relação a esse sentimento que está existindo. A direção do seu partido precisa acordar mais para isso, é isso? Eu acho que o presidente Rui Falcão fez uma boa nota, que soltou no dia de ontem, defendendo essas manifestações, aconselhando os prefeitos a reduzir o preço da passagem e chamando a atenção da necessidade dessa próxima pauta, dessa nova agenda de diálogo, né? Mostrando que se ficarmos presos à pauta dos últimos 10 anos, esse não é o caminho correto. Nós temos que... O PT hoje tem essa ligação com o povo. Eu acho que a grande bandeira agora, depois do fim da miséria, tem que ser essa bandeira de luta contra a desigualdade e de melhora dos serviços públicos. Mas me corrija se eu estiver errado, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, parece que sugeriu também que o partido vá para as ruas e se manifeste a favor disso. Tem clima para isso? Eu acho o seguinte, eu acho que nenhum partido político, agora, todo partido político tem que ter cuidado para não aparecer. Quem chegar a reboque nessas manifestações não vai ser bem recebido. Sejam entidades ou partidos políticos. Agora é necessário muita prudência. O movimento surgiu sem apoio dos partidos e das entidades, né? Ganhou força. Então agora acho que os partidos e as entidades têm que ter cautela, porque quem chegar agora querendo surfar na onda, não tenha dúvida que vai ser repreendido pelo movimento. Agora que eles estão fortes, agora que conquistaram uma vitória como essa, uma vitória gigante, agora vem para cá todo mundo. Então eu ponderaria, diria a todos, tenham calma, o movimento não está aceitando ninguém impor suas bandeiras, nem partidos, nem setores de... Está tendo... Por que a UNE está tão sumida desse tipo de movimento? A UNE está pagando o preço dos partidos de esquerda estarem no governo esses 10 anos, perdeu um pouco o tom que tinha à frente de rebeldia e ficou para trás na convocação desses movimentos, né?
Não dá para ela agora querer assumir a frente disso. Né? Agora, eu volto àquilo que eu falei. Se não existissem redes sociais, porque é como se a Uni não fosse tão necessária. Porque antigamente, para ter uma passeata, a Uni tinha um papel, que era de coordenar, de ajudar a organizar. Agora é como se não precisassem mais da União Nacional dos Estudantes para chamar esses protestos. Mas a Uni se acomodou ou não? Eu acho que sim, eu acho uma pena. Eu gosto muito da Uni, até por ter sido ex-presidente. Eu acho que a Uni tem bandeira, tem uma história bonita de luta contra a ditadura militar. Mas está acomodada hoje ou não? Eu acho que sim, perdeu o bonde. Perdeu o bonde, também não adianta agora querer assumir o controle, tomar a frente do protesto, porque os estudantes não vão deixar. Esse recado de contra tudo e contra todos pega um pouco a mídia também. A mídia foi hostilizada em vários locais pelos manifestantes. Qual a sua avaliação sobre isso? Eu acho que não sei, não dá para ter todas as conclusões, né? Mas essa coisa do Brasil, cartão postal, dos eventos, de certa forma a mídia expressa muito isso. Né? E eu acho que tem essa contestação, entendeu? Eu acho que esse movimento, essas manifestações são manifestações muito progressistas e o que é muito interessante, Fernando, com a ligação com a realidade muito forte, entendeu? Uma realidade muito forte. Então há um protesto contra decisões dos governos em relação a esses eventos e também da mídia. Eu acho que a mídia expressa muito isso, esse Brasil do cartão postal, esse Brasil que está eufórico com a realização desses eventos. E esse não é o sentimento das massas. Agora, eu não sei dar todas as respostas. A gente tem que ir aprendendo muito. Esse movimento aqui, o interessante para a gente que acompanha, e eu sou um torcedor dessas passeatas, é que é algo diferente do que acontecia tradicionalmente. A gente fica olhando cada dia para ver o que acontece. Eu não sei o que vão ser as passeatas, sei que vão ser grandes, as passeatas do dia de hoje. Então a gente tem que ir aprendendo também com essa nova dinâmica, que eu acho que veio para ficar. Não é uma coisa só de agora. As manifestações do futuro, eu acho que tendem a ser dessa forma. Por isso que eu coloco muito o papel das redes sociais. É claro que não é só chamar pelas redes sociais que tem que ter um clima, tem que ter uma bandeira que unifique. Mas eu acho que cada vez mais as direções vão ter um papel menor na condução dos movimentos sociais. Essa é uma característica... As direções dos movimentos? Dos movimentos. Essa é uma característica não só do Brasil. Agora, quem é que vai mediar e tornar realidade os anseios de quem participa? Isso é mais complexo, a gente tem que aprender no processo. Qual que é seu palpite? Porque do jeito que aconteceu, foi uma vitória, evidentemente, de quem foi para a rua. Uma vitória muito grande. A tarifa baixou dos ônibus, do transporte público. Agora, se nós todos entendermos que esse é o caminho, a chance de acontecer alguma demanda que não seja de fato tão boa e que, enfim, os governos se sintam obrigados a atender, também não vai ser uma situação ideal. Mas movimentos como esse é o seguinte, você tem posições as mais distintas possíveis, mas para unificar todo mundo, tem que ser uma bandeira muito forte e consensual. Baixar o preço da tarifa foi, entendeu? Quando eu falava do salário do professor, né? Salário do professor seria grupos que tenham determinadas posições, mas se não sejam posições que construam esse caminho do consenso, não vão ter muito espaço. Vão levantar as bandeiras dele, mas não são bandeiras aceitas pelo coletivo de forma de se impor, de forma consensual. Entendeu? Eu acho que o grande desafio dessa turma agora é achar o segundo mote. É achar o segundo mote. Se achar um segundo mote forte... Lá no Rio, tem lideranças aí. Por exemplo, no caso do Rio, eu diria o seguinte, que tem uma liderança que foi candidato a prefeito contra o Eduardo Paes, chama Marcelo Freixo. Eu diria que uma parcela grande daquela juventude tem uma referência numa liderança nova do Rio de Janeiro, como Marcelo Freixo. No Rio tem o PSOL tem uma certa liderança no Rio. Então, você veja que não é de todo... dizer que não tem força alguma, liderança alguma, que é contra tudo, todos, eu não sei se é bem assim. O senhor é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, do Senado. E agora, nesta semana,
começou a andar um projeto que concede benefícios fiscais para empresas do setor de transporte público. Por que isso aconteceu? O governo pediu e isso vai ser necessariamente a saída que o Congresso poderá oferecer para tudo isso ou não? Olha, esse é um projeto que tramita há 3 anos na Câmara, passou em todas as comissões da Câmara, depois em 2 comissões no Senado e está em caráter terminativo na Comissão de Assuntos Econômicos. É um projeto que o relator na Câmara foi o deputado Zaratini, que fez um trabalho perfeito. É um projeto que estrutura muito o setor. Você cria uma desoneração federal, mas o Estado e os municípios teriam que aderir fazendo desoneração estadual e municipal. Você cria uma cadeia. Mas o mais interessante não é isso. É que você cria uma figura que é a figura da abertura da planilha das empresas de ônibus. Porque aconteceu muitas desonerações. Infelizmente, o preço da passagem não baixou. Aquilo virou lucro dos empresários. O projeto também faz outras condicionantes. Tem que ter licitação. 95% das linhas de ônibus do país não são licitadas. Isso afeta a qualidade. Então o projeto diz o seguinte, para receber essa desoneração, tem que ser feita a licitação. Teria uma consequência muito interessante, que é colocar esses movimentos, inclusive, pressionando as prefeituras, para que tenham licitação, para que abram as planilhas. Então, esse era um projeto muito difícil de ser aprovado, Fernando. Por quê? Porque tinha resistências. Ninguém quer abrir mão de receita. Estado, município, governo federal, é sempre muito tenso isso. Mas veja só, esses benefícios fiscais, eles vão tirar dinheiro de algum outro setor que o governo vai deixar de investir para dar para esse daí. E como o senhor mesmo disse, já houve inúmeros benefícios fiscais. Por que o governo ou os governos não podem simplesmente exigir planilhas abertas, criar localmente regras de licitação, essas coisas? Por que tem que ser o Congresso que tem que fazer? Hoje isso não existe. Agora, essas desonerações muito foram feitas sem ter essa exigência de olhar a planilha e fazer a redução do preço. Isso não aconteceu. Agora, eu acho que é justo ter essas desonerações todas, sabe por quê? Porque transporte público, quem pega é o povo que mais precisa, são os trabalhadores. Isso afeta tudo. Agora, o projeto, eu diria o seguinte, esse projeto era impossível de ser aprovado. Passou a ter condições de ser aprovado a partir das manifestações. Mas ontem o ministro Manteiga já disse que, por parte do governo federal, as desonerações já foram feitas, houve a redução do preço das passagens. Então, de fato, nós estamos fazendo um esforço para tentar votar na terça-feira, mas não conseguimos ainda construir esse acordo com o governo federal e com o governo dos estados. Então, o dia de ontem, o desfecho do dia de ontem, não foi um bom desfecho nesse sentido. Possivelmente o projeto vai aguardar mais um pouco. Está difícil de colocar em votação. Não conseguimos acordo nem com o governo federal, nem com os governos estaduais. Toda vez que a gente entra nessa história de números e benefícios dados e concedidos, essas coisas todas, é muito difícil de entender e a impressão que se tem é que nem o governo propriamente tem números precisos. Vou dar um exemplo aqui. A ministra Gleisi Hoffmann, antes agora, né, da redução das tarifas, deu uma entrevista dizendo, olha, já demos todos os benefícios fiscais e com isso os ônibus em São Paulo poderiam ser barateados em 23 centavos. Aí em seguida veio o prefeito de São Paulo, que é do mesmo partido da Gleisi, Fernando Haddad, do PT, e disse, não, está errado, nós já consideramos todos esses benefícios e o preço tem que ser R$ 3,20. Seria populismo diminuir o preço. Chega de tarde, o prefeito Fernando Haddad, junto com o governador Alckmin, concedem o desconto, baixam para R$ 3,00. Há uma bateção de cabeça e uma falta de governança dentro do governo a respeito desses números? Olha só, o Fernando Haddad, quando falou, ele estava certo, porque ele já tinha colocado aquilo no cálculo. Na verdade, a passagem ia subir mais em São Paulo, né? Eu acho que vai ter um problema agora. É como a Prefeitura de São Paulo, você sabe que... Vai pagar isso. Vai pagar, né? Por isso que eu defendi a proposta desse projeto, que era um projeto de uma solidariedade federativa. Se envolvia governo federal, estadual, ajudando as prefeituras. Eu acho que era o melhor caminho, porque a situação fiscal de São Paulo não é simples. O Fernando Haddad tem um grande desafio pela frente, tem uma capacidade de investimento pequeno, e ele teve que reduzir o preço da passagem, isso vai ter um impacto violentíssimo. Eu acho que tem que ter uma solidariedade federativa aí. Sinceramente, eu acho que o governo do estado de São Paulo, o governo federal tem que entrar nisso. Qual o problema das desonerações feitas anteriormente? Porque
Porque não basta, em todos os setores, eu estou convencido disso, não basta dar desoneração sem exigir na ponta que o preço caia, sem cobrar. Às vezes vira lucro para o empresário. A desoneração da cesta básica não bateu do jeito que era para bater. Entendeu? Mas isso aí é a culpa mais do governo do que dos empresários, porque o espírito do empresário, seja ele qual for, é para ganhar dinheiro. Ele vive de ganhar dinheiro e daí ele, enfim. Então eu acho que tem que amarrar mais nessas desonerações todas. Mas aí, por que o governo não faz isso? Não tem instrumentos. O governo federal hoje não tem instrumentos. Hoje é o município. Controlar o preço da passagem é o município. Não, por isso que você falou da cesta básica. Isso aí foi um benefício que o governo federal concedeu. Eu acho que tem que estar atento a isso em tudo. Não é simplesmente desonerar e achar que vai ter impacto do outro lado. Não está acontecendo. Você faz de maneira destrambelhada essas desonerações? São bilhões e bilhões de desonerações nos últimos anos e a impressão que muitos têm é que os maiores beneficiários disso são os empresários desses setores que receberam as desonerações. Eu prefiro muito mais que desonerações, investimento. Todo mundo prefere, né? Porque ali você tem certeza. Você utilizar aquele recurso, você está desonerando a empresa, você fazer um investimento público estruturante, aquilo é injeção na veia da economia. No momento de crise econômica, você faz a desoneração, e é um momento que tem baixa demanda, tem uma expectativa ruim, o que é que muitos empresários fazem? Isso que você falou. Guardam e não investem. Eu prefiro, do que a desoneração, nós concentramos mais esse recurso em investimentos. Por que eu estou perguntando isso? Porque foram muitas desonerações e aparentemente o efeito, pelo menos na economia, no crescimento da economia, não foi aquele que a equipe econômica da presidente Dilma esperava. Existe um mito da alta capacidade gerencial do governo federal, da presidente Dilma? É um mito isso? Eu acho que a presidente Dilma está muito bem, viu, Fernando? Eu gosto do estilo dela, ela é dura, muita gente reclama no Congresso, mas reclama às vezes pelas qualidades dela, que não abre como alguns partidos e alguns... Mas por que não funcionam as medidas como ela diz e o ministro Manteiga diz também que vão funcionar? É que não é simples, mesmo. Né? Num cenário de desaceleração econômica como a do ano passado, você tem que tomar medidas ali em cima, nós tivemos 0,9% crescimento, crise econômica internacional. Eu acho que a gente tem que aprender com as lições. A desoneração do jeito que foi feita não teve aquele impacto, como você bem falou, na economia. Eu priorizaria grandes investimentos. Agora nós estamos falando de mobilidade, coisa de metrô, ampliação de metrôs nos grandes centros urbanos. Eu acho que isso sim é injeção na veia da economia. E eu acho que o governo tem que estar atento nessas novas desonerações a fazer exigências de contrapartidas do outro lado. Esse é um aprendizado da história. Estou querendo evoluir, chegar no Rio de Janeiro, mas eu esqueci de fazer uma pergunta aqui ainda sobre os movimentos. O PT está no governo há 10 anos e foi construindo ao longo de 10 anos uma aliança política, ideológica muito ampla. Está com quase todo o espectro político dentro do governo. Tem desde o PP, um partido que deriva da arena da ditadura, de Paulo Maluf, apoiando a presidente Dilma. Tem partidos de esquerda, tem partidos com cunho religioso que são contra gays. Tem de tudo dentro do governo, apoiando o governo. Essa geleia geral contribuiu para esse desalento que a gente vê nos manifestantes de rua contra os partidos? Eu acho que não. Eu acho que o que contribuiu foi a distância do mundo real, da pauta real da vida das pessoas. O que contribuiu, volto a dizer, foi essas novas exigências dessa classe média que está surgindo, dessa juventude que está indo para a universidade. As pessoas não prestam atenção se o Maluf, se o pastor anti-gay está no governo? Eu acho que não é a questão determinante. Não é a questão determinante. É claro que é necessário fazer uma reforma política nesse país, e o problema é o tempo de televisão, viu, Fernando? Quanto a gente tiver essa lógica de que para ter tempo de televisão você tem que fazer aglutinar o maior número de partidos. Quero ser candidato a governador do Rio. Estou enlouquecido, preocupado com a televisão, com o tempo que eu vou ter para disputar a televisão. Enquanto não resolver isso, fizer uma reforma política estruturante, eu acho que nós vamos ter esse vale-tudo de todos os candidatos atrás de somar o maior tempo de televisão para a disputa eleitoral. Seria possível que esse movimento de rua, na sua interpretação, conseguisse traduzir toda essa necessidade de reforma ou aperfeiçoamento do sistema e fizesse disso uma bandeira? Eu acho que sim. Ou é muito difícil de ser compreendido?
em relação à reforma política... É que é uma bandeira não muito simples, né? Baixar de R$ 3,20 para R$ 3,00, todo mundo entende, a passagem de ônibus. Agora falar reforma política, tempo de televisão, ninguém entende. Reforma política, tempo de televisão, está fora dessa pauta aí. É. Eu acho que a pauta que esse cara pode ajudar muito os manifestantes é o seguinte, é colocar a pauta real da vida do povo no centro do debate político. Qual é a pauta real? Qualquer pesquisa diz saúde, transporte. Esse pessoal, eu estou rodando muito, Fernando. Esse pessoal está dizendo isso. Mas sem um sistema político partidário dentro do establishment, como a gente conhece, melhor, não vai ter saúde melhor nem educação. Porque quem vota são os deputados e os senadores eleitos por esse sistema ultrapassado e obsoleto. Eu acho que esse povo pode impor das ruas uma pauta, que vai ser uma pauta discutida nessas próximas eleições. Pode redirecionar o debate político. O debate político, eu sei, São Paulo e Rio vai ser a vida na metrópole. Como é que está a situação do jovem? Acesso à cultura, mobilidade que eu já falei, saúde, deixa eu te falar, saúde. O povo vai impor essa pauta goela abaixo em algum momento. Qualquer pesquisa que você faz em qualquer cidade do Brasil, a saúde é o ponto mais grave. Vai chegar um momento que um candidato a presidente vai dizer, olha, saúde vai ser a prioridade do meu mandato. Eu vou resolver isso dessa forma. Vou trazer tanto a mais de investimento. Eu acho, então, que a grande lição dessa coisa das manifestações é impor essa pauta da vida real para os governantes, porque os governantes estão distantes. O senhor falou que deseja ser candidato a governador do Rio. Em 2010, o PT, o seu partido, apoiou o atual governador, Sérgio Cabral, para que ele fosse eleito. Por que agora o PT ficaria separado do PMDB? Gente, nós não vamos ficar eternamente a reboque do PMDB no Rio. Nós não nascemos para isso. E nós hoje temos uma candidatura muito mais bem posicionada do que a candidatura do PMDB. Eu diria o contrário. Nós já abrimos mão em 2010. Aquele era um caso de reeleição do governador Sérgio Cabral e aquele era um momento diferente. O governador estava muito bem avaliado, o presidente Lula entrou em campo nisso e nós, naquele momento, recuamos. Mas nós não aceitamos virarmos reboque ad eterno do PMDB no Rio de Janeiro. Nós temos um outro projeto. Nós temos posições distintas sobre vários temas do Rio, sobre esses assuntos que nós estamos discutindo aqui. Mas essa é uma forma de ver as coisas. A outra forma de ver é, existe no plano federal e nos planos estaduais, nas 27 unidades da federação, acordos que foram feitos e que, em certa medida, têm vasos comunicantes entre si e que fazem chegar até a eleição do presidente da República. No caso do Rio, no caso, enfim, de outros estados, há acertos prévios entre PT e PMDB, até porque no plano federal, o presidente Dilma é do PT, o vice-presidente Michel Temer é do PMDB. Não seria o caso de esperar a próxima rodada em 2018 para garantir a reeleição da presidente Dilma? Não, de jeito nenhum. O PMDB tem um projeto no Rio super hegemônico, eles têm candidato em 2014, 2018 já é o Eduardo Paes, eles têm um projeto deles lá. E deixa eu te falar, qual é o estado do Brasil que está havendo essa discussão da forma como estão colocando do Rio? Nenhum. O PMDB, onde quer, está lançando candidato. E o PT também. Em São Paulo, o PMDB vai ter candidatura do SCAF e o PT vai ter a candidatura dele. Na Bahia, o PT é governo, o PMDB vai ter candidatura. Todo lugar que o PT é governo, o PMDB tem candidato. Mas já tinha antes, no Rio Grande do Sul já teve e vai continuar a ter. Era um acerto que foi feito. Em 2010, os dois tiveram, e agora os dois vão ter de novo no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro é diferente. No Rio de Janeiro, só um tinha, agora os dois querem ter, se o senhor for candidato. Eu sinceramente, nós vamos ter candidatura, é uma decisão nossa lá. Eu acho que faz parte da democracia ter disputa de projetos. Aí a presidente Dilma teria que ter 2 palanques, nesse caso. Já teve. O presidente Lula teve vários palanques. Não, mas não no Rio. No Rio também. Teve um tempo, uma eleição que o Lula teve o palanque. Eu digo em 2010. 2010 não teve, foi só Sérgio Cabral. Mas na eleição anterior do Lula, sim, daí sim. Teve Crivella e teve Vladimir Palmeira. Claro. O Lula ia num palanque numa hora e no outro palanque outra hora. Em Pernambuco teve Humberto Costa e Eduardo Campos. E em 2014, no Rio, ao seu juízo, seriam 2 palanques, o seu e o candidato do PMDB. Talvez mais do que 2. O Miro Teixeira está colocando a candidatura dele, do PDT, da base. O garotinho é candidato, não sei se vai apoiar Dilma. Então ela pode ter um conjunto de palanques. O problema não é ter vários palanques, o problema é não ter palanque. E essa não é a situação. Agora, veja bem,
Um clima desse no Rio de Janeiro, manifestações nas ruas, do ponto de vista eleitoral, o melhor caminho para Dilma não é ter um palanque só com pezão. É preciso dialogar com isso que está surgindo também. Então, ter candidaturas de perfis diferentes, eu acho que ajuda muito a construção da candidatura da Dilma. Dentro do seu partido, até onde eu saiba, não há uma pacificação total sobre o fato de o senhor desejar ser candidato. No Rio de Janeiro, o PT tem 11 prefeitos, não é isso? Em cidades ali do Rio de Janeiro. E nem todos eles, ou a maioria, parece que dizem que é precipitado lançar a sua candidatura. O que está acontecendo? Olha, primeiro o seguinte, minha pré-candidatura foi aprovada por unanimidade no Diretório Regional do PT. Todos os deputados federais, Molon, Benedita da Silva, Luiz Sérgio, Edson Santos, Jorge Bittar, todos os deputados estaduais com a minha candidatura. Agora, o governo com as prefeituras dependem muito do governo. Tem aquela pressão. Eu tenho ligado para os prefeitos e dito o seguinte, olha, vão lá, façam reunião, você tem que pensar primeiro na sua cidade, né? Tem um prefeito que é o de Niterói, que hoje é muito ligado ao governador Sérgio Cabral. Esse prefeito, de fato, deve apoiar o candidato do PMDB. O resto não. O resto dos prefeitos estão preocupados com sua cidade. Quando o governador chama, eles vão lá. E eu não estou preocupado com isso. Eu acho que eles têm que concentrar nisso. E eu queria passar para você aqui, Fernando, com muita clareza e convicção. Essa é uma decisão nossa. Nós vamos ser candidatos mesmo. E eu vejo um chororô antidemocrático. Porque, veja bem, nós estamos na frente nas pesquisas. Querer tirar o candidato que está na frente, querer impor de cima a baixo, eu acho que tem que disputar. Se eu puder dizer alguma coisa ao PMDB, é o seguinte, nos deixem em paz, construam a candidatura de vocês, falem do que vocês fizeram, né? E deixem a gente seguir o nosso caminho. Nós não queremos fazer uma campanha, nem eu vou fazer, agressiva contra o governador do Estado. Nós vamos ter uma relação respeitosa. Eu quero discutir problemas, soluções. Já disse isso ao presidente Lula. Não vou ficar atacando o Sérgio Cabral. Não é essa a minha linha. Mas a gente tem o direito de apresentar nossas propostas. O atual governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, tem sugerido que fique em risco a aliança nacional com o PT se o PT lançar candidato próprio a governador do Rio. É isso mesmo? Ele falou isso, depois deu uma recuada. Na verdade, eu faço uma pergunta a vocês. Quem é que precisa de quem nisso? É a Dilma que precisa do Pezão ou o Pezão que precisa da Dilma? A avaliação do governo da Dilma no Rio de Janeiro é 57% de ótimo e bom. Do governo do Estado é 32%. Então, Na verdade, a candidatura do PMDB precisa da foto do Lula e da Dilma para ir disputar voto na região metropolitana do Rio. Quando o PMDB fala isso, é o quê? Um blefe, então? Eu acho que o povo não entenderia de forma nenhuma o PMDB no Rio não se engajar na campanha da Dilma. Se eles fizessem isso, estariam cometendo um suicídio político. Eu volto a dizer, eu acho um chororô desnecessário, antidemocrático, e digo mais, eles estão acabando nos ajudando, porque as pessoas não gostam disso. As pessoas querem ter alternativas. Eu estou andando nas ruas do Rio, as pessoas dizem o seguinte, não desiste, vai em frente. Por falar em alternativas no plano federal, o senhor acha então que é bom ter alternativas? Por exemplo, Eduardo Campos pertence à base do governo e quer se lançar. É bom que ele se lance? Eu acho bom que tenha um debate, o máximo debate na eleição presidencial. Eu gosto muito do Eduardo Campos. Eu acho que é uma perda para a base, porque o Eduardo e o PSB têm boas contribuições. Se fosse apoiar a Dilma, seria muito bom. Mas é uma candidatura que eu acho que contribui com o debate político nesse país. Entendeu? Eu acho que sou contra o PT colocar Eduardo Campos como inimigo, de forma alguma. Temos que fazer uma disputa com cordialidade, vamos apresentar o nosso projeto, ele os dele, mas deixando a porta muito aberta para o Eduardo Campos. Dos pré-candidatos a presidente da República, quem que o senhor acha, com a sua experiência no passado, de ter feito manifestações também como as atuais, vai ter condições de se conectar mais com esses anseios? A resposta você sabe. Marina. Claro que é a Marina. A Marina, a própria ideia de partido rede, tem a ver com tudo isso. Entendeu? Uhum. Essa juventude aí se identifica muito com ela. Acho que a Marina, no plano nacional, digamos assim, tem uma tendência de se aproximar muito dessa coisa dos manifestantes.
uma coisa... O que isso significa? Que ela tem chance de surpreender e ganhar? Eu acho muito difícil. Eu acho que o jogo, enquanto nós tivermos essa aprovação, a minha tese é o seguinte: quem tiver acima de 45% de ótimo bom de avaliação presidencial, parece meio esquemático dizer isso, não perde a eleição. Então eu acho que hoje nós estamos com... A Dilma tem 55%, está bem avaliada, eu acho que nós vamos ganhar. Agora, quem mais pode crescer nisso tudo é a Marina. A Marina pode... O discurso dela é um discurso meio já antipartido, de organização por redes. Tem muito a ver com isso tudo que está acontecendo, entendeu? Pelo menos no Rio, que eu acompanho, quem mais pode se conectar com esse momento é a Marina. Os outros dois pré-candidatos do establishment, Aécio Neves do PSDB e Eduardo Campos do PSB, menos? Menos. Ah, não. Menos. Porque tem uma coisa aqui popular nesse processo. Entendeu? Por isso que eu digo, não é um movimento anti-PT, anti-Lula. Você vai lá, faz uma pesquisa lá, você vai ver, tem muito cara que diz, ah, Lula, eu estudo no ProUni, eu entrei em política de cotas, foi o Lula. Só que ele quer mais. Só que ele quer mais, ele quer melhorar a vida dele. Entendeu? Agora, apesar de toda essa aprovação, a presidente Dilma vai ter uma mão com açúcar aí para frente para se eleger por causa disso? Não, o quadro é um quadro mais complexo. Por quê? Nós temos uma situação na economia que a Dilma tem que caminhar numa linha entre inflação e crescimento. Nem pode jogar tudo para acelerar, preocupação com a inflação, nem pode dar uma grande pancada na inflação, com preocupação do crescimento, porque temos que crescer algo em torno de 3%. E eu diria, nem tanto inflação e crescimento, inflação e desemprego. Mas eu acho que ela tem aqui um caminho bem colocado para se manter até 2014 com tranquilidade. Acho que a inflação não passa de 5,5% esse ano, o Banco Central está atuando, acho que vamos crescer perto de 3%, mas o desemprego acho que vai ficar nesse patamar que é o menor da história. Mas a questão da economia agora tem que ter essa atenção. Tem essas manifestações que tem que acompanhar. Tudo isso pode influenciar, de alguma forma, o quadro eleitoral. Eu diria hoje que a Dilma é franca favorita, está muito bem, mas é um quadro muito instável, que se criou daqui para frente. Né? É diferente se não existisse passeatas, se não existisse crise econômica. E se abrir um vácuo, quem está mais apetrechada para entrar nele é Marina. Acho que a Marina é que pode... Eu não vejo Marina ganhando uma eleição presidencial. Acho que não tem estrutura partidária, não tem isso, mas... Collor também não tinha, né? Mas tem que ter tempo de televisão. Eu acho muito difícil, entende, a Marina ganhar uma eleição presidencial. Mas Collor eu acho... também não tinha muito tempo de TV. Collor tinha pouco tempo de TV ali? Pouco tempo. No primeiro turno, pouco tempo. Eu acho que a Marina é quem pode... Quem tinha muito tempo foi o Ulisses Guimarães, que teve 3% dos votos. E Aureliano Chaves. Tinha mais da metade do tempo, quase. Ulisses Guimarães, me lembro do Jingle Bot. Pois é. Aquela eleição de 89 foi marcante, né? Uhum. Eu acho que a Marina pode crescer, mas eu sinceramente, estou muito tranquilo e confiante numa vitória da Dilma. Agora, eu prevejo um cenário de muita instabilidade. Nós estamos com a estrada completamente lisa, asfaltada, e agora nós vamos ter muita turbulência daqui para frente. Não posso deixar de te perguntar sobre esse caso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli autorizou a quebra dos seus sigilos bancário e fiscal no período de 2005 a dezembro de 2010. Só para recapitular, a decisão do ministro Toffoli faz parte de uma investigação contra o senhor por supostas fraudes no Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, quando o senhor era prefeito da cidade. O que aconteceu? Fernando, primeiro dizer o seguinte, não tem problema nenhum entregar sigilo. Eu vou disputar essa eleição mostrando sigilo bancário, fiscal. Esse caso aí, primeiro eu preciso... O que aconteceu? Primeiro eu preciso explicar o que acontece antes, porque isso é um inquérito. Como eu era prefeito, qualquer ação que existe do Ministério Público para abrir uma investigação, você abre um inquérito. Como eu era prefeito, virei senador, vem tudo para o Supremo Tribunal Federal. Justo. Então, veja bem, não existe nenhum processo ainda. Porque depois do inquérito, o juiz vai olhar, o ministro vai olhar e dizer assim, eu vejo aqui algum indício, aí abre um processo. Primeiro, colocar isso, ou seja, não existe ainda nem processo. Segundo, explicar esse caso. Veja bem, era o Fundo de Previdência do Nova Iguaçu, que eles falam de rombo, é uma dívida da prefeitura com o Instituto de Previdência. Uma dívida de 400 milhões. 325 foi porque o prefeito anterior, na verdade, não pagou a contribuição patronal para o Instituto de Previdência.
75 meu foi o seguinte, nós fizemos uma antecipação de royalties e colocamos para dentro do fundo de previdência. O Ministério da Previdência disse ok. Só que mais à frente o Ministério da Previdência disse o seguinte, não, Prefeitura de Nova Iguaçu, nós estamos achando que isso aí não é capitalização da Previdência. Vocês estão trocando um recurso por outro recurso. O que é que a Prefeitura fez? Parcelou os débitos e está pagando. Então, é essa a situação. Queria dizer também para você o seguinte, o Instituto de Previdência é autônomo, é independente. Eu não nomeio presidente nem diretor. É como se existisse uma crise na Petros e você colocasse junto a presidente da Petrobras ou a presidente da República. Então eu estou completamente tranquilo nesse caso, não tem preocupação nenhuma. Eu só fico chateado como as coisas são colocadas. Então é uma dívida da prefeitura com o fundo e parece que é um rombo. 400 milhões. Entendeu? Então, a gente, claro que eu fico chateado como as coisas acontecem e do jeito que são divulgados, entendeu? A propósito desse episódio, tem também a ex-chefe de gabinete da Secretaria de Finanças de Nova Iguaçu, o nome dela é Elza Araújo, que disse em depoimento que o senhor teria montado um esquema de captação de propina entre empresas contratadas pelo município. Isso é um depoimento dela. A que se refere isso? Essa moça trabalhou para o meu adversário na campanha. Nós já abrimos completamente todo o sigilo. Não existe nada disso. Eu tenho completa convicção de uma coisa, Fernando. Nunca vai ter nada contra mim, porque uma coisa eu não sou, patrimonialista. Eu comecei garoto na política. Agora, e comecei lutando por transformação nesse país. Tenho um filho de 17 anos. Uma coisa que eu quero, e eu estou construindo minha história na política do país, é poder olhar para o meu filho e dizer, seu pai aqui é um cara sério, que está lutando para mudar as coisas. Agora, você veja, eu não tenho nenhum processo aceito, né? A utilização que fazem de tudo isso, eu acho que é uma coisa muito danosa para o homem público, né? Porque é uma ação do Ministério Público que não foi nem aceita e você faz um carnaval, utilizando agora principalmente que eu sou candidato a governador. Essa moça trabalhou para o candidato adversário, não há prova alguma. Então eu estou muito tranquilo, viu, Fernando? É chato, é chato. Nesse caso, a história que ela relatou é uma mentira. Sem pé nem cabeça. Não tem prova de nada. Eu, desde 2007, eu entreguei o meu sigilo nesse caso aí. Vou dizer a você, vou entrar na campanha mostrando meu sigilo. E eu não aceito, e vou enfrentar esse debate na campanha eleitoral, porque eu não aceito que um bando de patrimonialistas que fazem política por outros interesses venham me acusar. Eu vou fazer uma campanha nesse sentido muito dura no Rio de Janeiro, mostrando o meu lado, mostrando minhas posições, abrindo o meu sigilo, porque uma coisa eu sei, Fernando, te digo aqui, pureza da alma, eu não sou patrimonialista, eu não estou na política para isso. Eu entrei com a causa, eu continuo acreditando nisso, que eu acho que eu posso ser um governador do estado do Rio de Janeiro para melhorar a vida desse povo trabalhador do Rio de Janeiro. Então, em cada ponto desse, nós temos respostas. E eu estou muito tranquilo, porque eles fazem algumas ameaças, entendeu? Nesse processo todo. Porque eu não tenho medo e eu vou até o fim, porque eu sei que não tem nada. Eu estou enfrentando essa batalha, vou até o fim, sei que vai ser uma batalha dura, que eles querem jogar pesado porque eles querem me tirar do jogo. É como se eu estivesse na frente e eu tenho que ser retirado, né? Estão com plantação de dossiês, a própria revista Época trouxe uma matéria que dizia que foi entregue pelo PMDB. Eu estou pronto para a batalha porque eu não devo nada. Vou abrir meu sigilo, vou explicar todos os casos. Senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado.